Galera, um dos maiores, se não o maior plot twist de Boruto aconteceu. Os vazamentos do capítulo desse mês de número 79 finalmente estão entre nós e uma parada completamente inacreditável aconteceu. O Boruto e o Kawaki trocaram de vida graças a um poder divino que a Eida utilizou. É o quê? Sim, agora é como se o Kawaki sempre fosse o filho legítimo do Naruto no lugar do Boruto. Eu sei, parece muito confuso, o Tio Kishi provavelmente ficou doidão, mas nesse vídeo aqui eu vou falar todos os vazamentos que temos até agora e a minha opinião sobre alguns pontos desses acontecimentos. Mas sem perder tempo e indo direto ao ponto, o capítulo começa mostrando que o Shikamaru enviou ninjas para procurarem o Kawaki, que ainda está apagando a sua assinatura de chakra. O Mitsuki então se junta à busca, mas o Boruto diz para Sarada também ir, já que estava preocupado com o Mitsuki. Eida então usa o seu Sharingan e consegue encontrar o Kawaki indo atrás dele, já que o garoto havia chegado ao seu limite. Nesse momento então, a Eida encontra o Kawaki e diz a ele que está do seu lado. O Kawaki então comenta sobre querer proteger o Naruto. Ele passa a mencionar os seus desejos de querer estar no lugar do Boruto e de Boruto ser apenas um estranho. E galera, aqui eu acho que o Kawaki estava apenas desabafando com a Eida, tipo aqueles pensamentos mais radicais que a gente tem e não comenta com ninguém. Mas naquela situação, o Kawaki estava tão pressionado no seu limite e com toda uma aldeia atrás dele que começou a falar sobre o que ele realmente queria naquele momento, ou seja, ter a vida do Boruto e estar na sua posição. Eida então usa todo o seu poder para reescrever a história, o poder de um deus todo-poderoso de acordo com o Momoshiki. É possível notar toda uma aura em volta deles enquanto ascendem aos céus. E nesse painel é mostrado que a Eida se esgotou. Como o capítulo ainda não saiu, não dá pra saber, pelo menos com os vazamentos atuais, se esse poder foi tão grande que levou a Eida ao limite e a deixará fora de jogo por um certo tempo, mas é sim uma possibilidade no momento. Vale ressaltar que o Momoshiki considera essa capacidade da Eida um poder divino. Ela essencialmente manipulou as memórias de todos por meio de seu chakra e o Kawaki teria ativado quando disse seus desejos de acordo com a interpretação de um dos vazadores, o Abdul, que tem acesso ao capítulo. E mano, de acordo com os painéis que saíram, eu não duvidaria dessa habilidade ter sido algo que teve muita influência de alguma forma do próprio Kawaki. No caso, pode ser que ela só pudesse ser ativada com um desejo muito forte, sendo assim uma condição, fazendo então a Eida ativar essa capacidade, o que seria um contexto ok, tendo em vista que é uma capacidade roubada e que teoricamente, nessa teoria, só pudesse ser ativada com um desejo mais puro de uma pessoa, e dessa forma a Eida então pudesse usá-la, mas guarda aí que eu já volto nesse ponto. Basicamente, a Eida reverteu a vida de Boruto e Kawaki. O Boruto agora é o inimigo de Konoha, que matou Naruto, e Kawaki agora é Kawaki Uzumaki, dando sentido então à profecia do Momoshiki de que o Boruto perderia tudo, explicando também o motivo do Momoshiki ter ajudado o Kawaki a se salvar no último capítulo, pois o Momoshiki com certeza sabia o que ia acontecer e ele quer mais que tudo que essa profecia se cumpra, para que assim ele possa roubar o corpo de um Boruto desesperado e sem esperança, como ele mesmo fala alguns capítulos atrás. Momoshiki diz que Kawaki agora é visto como o filho de Naruto que nasceu e foi criado em Konoha. Para Boruto, ele agora é apenas um forasteiro que matou o 7º Hokage. Já no texto lateral da última página do capítulo, é dito 2 caminhos reescritos pelo poder de Deus. Um desejo puro logo se torna realidade. Ou seja, o desejo forte do Kawaki só me leva a crer que fez toda a diferença para que isso fosse realizado, sendo então um poder divino. E cara, sobre o fato do Amado nunca ter comentado sobre isso, existem 2 grandes fortes possibilidades para mim. Ou ele sabia sim e não falou nada, o que faria sentido, já que de acordo com o Momoshiki, ele mentiu sobre a verdadeira natureza do fascínio, dizendo que era um Shinjutsu quando o próprio Momoshiki não reconhecia. Dessa forma, o Amado poderia estar escondendo essa informação por teoricamente ser algo que ele guardasse como uma espécie de último recurso, já que o Amado está montando todo um plano para reviver sua filha com o karma do Kawaki. Mas ele precisa organizar as peças para que tudo saia como planejado, então
Então, pode ser que ele tinha como último recurso usar essa habilidade da Ada para mudar a cabeça de todo mundo para que cooperassem com o seu plano. E como Amado e Kawaki possuem um desejo puro de reviver a sua filha e proteger o Naruto, respectivamente, poderia ser uma possibilidade, até porque o Amado mentiria sobre o verdadeiro poder do fascínio, provavelmente porque ele queria esconder algo, mas como não deve ser tão simples assim fazer a Ada usar essa capacidade, mesmo tendo um desejo forte, seguindo a linha de raciocínio dessa teoria, o Amado deve ter deixado ela de lado e seguido com o seu plano normal atualmente. Já a segunda teoria é que de fato o Amado não sabia desse poder da Ada, o que faria muito sentido também, já que Ada e Daemon são experimentos à base do DNA do Shibai. Não dá pra saber a capacidade máxima desses dois e nem o Amado deve ter noção de todas as habilidades que eles podiam herdar desse DNA poderoso, no caso de um ser tão poderoso, mas isso não explicaria o fato dele ter mentido sobre a técnica. Porém, pelo que o Momoshiki diz, esse poder que a Ada usou é a verdadeira natureza do fascínio, um poder divino, ou seja, claramente um Shinjutsu digno de um deus como Shibai. Afinal, como ele é o ser mais poderoso desse universo, somente ele deve ser capaz de alterar a realidade e a memória das pessoas dessa maneira, e a Ada é um experimento feito a partir do DNA desse ser. O que pode ter acontecido é que a Ada escondia o potencial máximo do fascínio, algo que tem base, já que ela dá a entender no capítulo 60 do mangá que tinha mais uma carta na manga, e eu duvido que ela estava se referindo a voo, e como escondia o potencial máximo, usava algo básico da técnica, encantar as outras pessoas, que é muito absurdo, mas comparado a essa capacidade que ela acabou de fazer, não se compara. E eu tô ligado que a Ada não controlava a sua habilidade de fascínio, mas provavelmente ela escondia o potencial máximo e completo do fascínio. Então, o Momoshiki pode não ter reconhecido inicialmente essa habilidade como um Shinjutsu, mas posteriormente se ligou nisso, como ele mesmo diz há alguns capítulos atrás que tinha descoberto. Então, o fascínio provavelmente sempre foi um Shinjutsu que a Ada escondia o potencial máximo propositalmente e o Momoshiki não reconheceu no início, apenas depois, achando de primeira que o Amado estava mentindo. São duas possibilidades fortes para mim, pois claramente isso é um Shinjutsu sim, e como a Ada sempre odiou esse poder, não seria de se admirar que ela tentasse reprimi-lo dentro dela, ou seja, evitando usar todo o seu potencial máximo. A gente também vê Mitsuki atacando o Boruto e a Sarada parece não ser afetada pelo novo poder de manipulação da Ada, o que se encaixaria já que a Sarada e a Sumire não caíram no fascínio da Ada, então pode ser que essas duas ainda saibam da realidade e não tenham sido afetadas, talvez pelo seu forte sentimento por um Otsutsuki, no caso o Boruto. Uma possibilidade também bem interessante que pensei é que se de fato algum dia o Kishimoto tiver a coragem para matar o Sasuke, algo que aquela primeira cena do mangá deixa muito nítido pra mim, algo que eu já falei várias vezes aqui no canal, um possível motivo poderia ser o seguinte: se a Sarada realmente não foi pega nesse fascínio, o Kawaki poderia tentar matar ela para não ser uma ameaça à sua nova realidade, e mesmo as memórias tendo sido alteradas, o Sasuke não deixaria alguém tentar matar sua filha, mesmo que agora o Boruto tenha sido quem implantou o caos na vila, e o Kawaki seja o filho legítimo do Naruto. Seria uma forma do Kawaki matar ela e talvez assumir se as duas não forem pegas nesse fascínio, para eliminar tudo que possa ameaçar sua nova vida nessa realidade que a Ada acabou criando. Enfim, é basicamente isso. Eu achei muito interessante essa decisão do Kishimoto, eu não esperava, acho que a maioria das pessoas, quase todo mundo não esperava que isso poderia acontecer nesse capítulo. As teorias são muitas daqui pra frente, pois o Boruto finalmente vai se ver sozinho, ou quase que completamente sozinho, diante dessa realidade que acabou sendo criada quando a Ada alterou as memórias das pessoas. Enfim, mano, comente aí o que você achou desses vazamentos, o que você espera para os próximos capítulos. Deixe aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Não se esqueça também de se inscrever no canal, isso seria de grande ajuda, e também deixe um like, pois isso ajuda bastante também. Me siga lá no meu novo perfil no Twitter, eu vou postar algumas coisas bem legais lá nos próximos meses, tô com alguns planos para essa conta. Enfim, é isso, até a próxima, falou!